Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando mais um Café com CV, segunda-feira, 27/5/2024, episódio 84. Tema escolhido e votado no nosso Instagram: precificação de serviços e produto. Vamos entrando, bom dia. Nós vamos falar um pouco aqui sobre precificação. Bom dia. Hoje um tema no nosso Café com CV é uma coisa que atrapalha muita gente a ganhar dinheiro aí, né? Por não saber cobrar os projetos da forma correta, por não saber cobrar os serviços da forma correta, e acaba que a gente perde dinheiro nisso aí, né? Vou começar aqui a nossa live. Vamos começar. Então vamos lá, turma. Primeiro, a gente tem que saber muito bem do que a gente está vendendo, né? Quando eu falo de precificar um projeto, a gente tem que sempre ter um projeto mais técnico na mão quando a gente está falando de uma coisa mais difícil. O que eu falo de um projeto técnico? Um projeto técnico é um projeto que te fala tudo que você vai gastar de fato naquele trabalho, né? Te fala tudo que você vai gastar de fato naquele trabalho. Então, para você conseguir fazer um orçamento da forma correta, você de fato precisa de um projeto técnico para você conseguir orçar aquele produto que você vai fabricar. Então, como que a gente consegue orçar aquele produto? Tendo um projeto técnico em mãos, né? Então, eu falo muito que a gente tem que fazer, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? O primeiro passo é calcule o custo da matéria-prima, né? Então, pegue todo o custo da matéria-prima que você vai gastar nesse projeto. Lembrando, gente, que calcular o custo da matéria-prima é a gente calcular da forma correta. Vou dar um exemplo aqui. Comprei uma chapa de 100 para fazer uma placa. Só que essa placa ela tem 2,5 metros. Vamos pôr por 1,20. Aí você comprou uma placa lá de 1,5 por 2 metros. Você comprou uma placa de 1,5 por 5. E nesse trabalho sobrou metade da chapa, né? Sobrou metade da chapa. O que você tem que fazer? Você tem que calcular o preço da chapa como um todo. Ah, Thiago, mas se eu calcular o preço da chapa todo, eu não vou estar usando aquela outra parte, mas você está comprando aquele material para fazer aquele trabalho, né? Uma vez que você não usou aquele material foi para um canto, arranhou, estragou, você perdeu ele. Ah, Thiago, mas eu vou pegar e vou usar em outro serviço. Ótimo, né? Você vender um outro trabalho com um material em estoque, né? Com material que já foi pago por outro cliente. Então isso é muito importante a gente entender isso. Da mesma forma, quando a gente for imprimir uma lona, por exemplo, de 2,80, só que você está imprimindo numa lona de 3,20, você tem que cobrar os 40 centímetros que tá sobrando daquela lona naquela impressão, porque querendo ou não, aquele é um material que vai para o lixo, não tem aproveitamento, né? Então é sempre muito importante na hora que a gente for fazer custo de matéria-prima, a gente entender isso, a gente entender que a gente precisa cobrar aquele serviço pelo o que nós estamos comprando para executar ele, né? Ou o que nós temos em estoque para executar ele. Então eu sempre calculo lá o seguinte, cara, vou usar 5 chapas e meia de GCM. Eu não calculo 5 chapas e meia, eu calculo 6 chapas. Entendeu? Ah, eu vou imprimir um adesivo, só que o adesivo é 1 metro, só que eu estou imprimindo um adesivo de 1,22 m. Eu calculo o metro linear de 1,22 m. Eu não calculo 1,5 metro, 1 metro, eu calculo 1,22 m. Por quê? Porque aqueles 22 centímetros que sobrou daquela matéria-prima, ela não vai ser usada. Ah, não, Thiago, mas eu uso para fazer plot de recorte. Ok, você pode usar para fazer o recorte, mas ele tem que ser cobrado de fato. Ele precisa ser cobrado. Então a importância da gente entender isso, né? Que a gente tem que cobrar o preço da matéria-prima cheia, não fracionada, né? Então o primeiro passo aí é
calcule o custo da matéria-prima. E aí, gente, quando a gente fala de projeto especial, que é o que mais a TLV usa, eu tenho que calcular o parafuso, o metro linear de filha dupla face, eu preciso calcular tudo, porque se eu não calculo tudo, o que acontece? Isso vai tendo custos no meio do caminho que lá no final vai atrapalhar a minha entrega, né? Então a importância da gente fazer isso, a gente calcular como um todo, preço de dupla face, preço de PU que você vai gastar, preço de parafuso, de rebite, né, de prime para você passar dupla face, de pintura. Então por isso que é muito importante a gente ter um projeto na mão, que com o projeto na mão a gente consegue entender o macro que nós vamos gastar para aquele produto ficar pronto ali no final da produção, no final da industrialização dele. Então, primeira coisa, calcule o custo da matéria-prima como um todo, né? Facilita demais se tiver um projeto na mão, ok? Beleza. Segundo ponto, hora-máquina. Muita gente não faz conta de hora-máquina, né? Então a gente tem que fazer. Máquina tem depreciação, tem consumíveis, tem um monte de coisa dentro de uma máquina, tem manutenção preventiva. Quando não se faz uma manutenção preventiva, existe uma manutenção corretiva que tem que ser feita. Então, o custo de hora-máquina, você tem que entender, né, o custo de hora-máquina que você tem. Para quê? Para você conseguir colocar esse custo dentro desse orçamento, né, dentro dessa precificação. E o hora-máquina, gente, não é só o tempo que você vai gastar ali, não. Como é que calcula o preço de hora-máquina? Você calcula o preço da depreciação da sua máquina, do dia que você comprou, até quando você pretende ficar com ela, né? Você calcula os consumíveis, a limpeza de cabeça. Quando você está falando em router, você tem que trocar uma corrente, você tem que ter manutenção da máquina como um todo, lubrificação. Você tem os consumíveis de todas as máquinas, por exemplo, consumível de uma máquina laser, você tem uma lente ali para cortar, você tem um tubo laser, você tem várias coisas. Uma router, você tem um consumível que é uma broca, né, que é a fresa. Você tem na máquina de impressão, você tem um consumível que é o material de limpeza, você tem consumível que é uma cabeça, né, você tem um damper. Então, por isso que é muito importante você calcular hora-máquina. Na hora que você for fazer isso, ter o custo de hora-máquina. Isso vai te ajudar muito a você conseguir levantar seu preço. Tá? Depois que você fez o cálculo de matéria-prima como um todo, fez o cálculo de hora-máquina, o terceiro ponto aí, você tem que fazer o cálculo de mão de obra, né? O tempo que você vai gastar para fazer esse produto, né? E por setor da empresa, né? Pô, eu vou ter tempo de serralheria, eu tenho tempo de pintura, eu tenho tempo de montagem, né? Eu tenho tempo de embalagem, eu tenho custo de embalagem. Então isso é tudo muito importante, né? Qual que é a hora-máquina? Qual que é o tempo que eu vou gastar? Pô, o operador da CNC, ele vai gastar quanto tempo ali? O serralheiro, ele vai gastar quanto tempo ali? Né? Só para você ter uma ideia, a gente compra a hora dessas pessoas, né? Essas pessoas trabalham tantas horas por dia, custa para a gente tanto por dia com alimentação, no meu caso, alimentação que eu dou, transporte e salário. Pô, esse cara me custa aqui para estar na empresa num dia R$80, né? Você põe lá 13º, férias, FGTS, bota todos os custos dentro dessa conta, dentro dessa sacola e fala, divide pelos dias trabalhados, fala, ó, esse cara me custa X, vamos supor, esse cara me custa R$90 o dia dele aqui dentro da minha empresa. Ele trabalha 8 horas, logo ele me custa X reais por hora. Pô, então eu tenho o custo de quanto que esse cara me custa por hora no meu negócio, né? Então se ele vai demorar 5 horas para fazer isso e a hora dele é X reais, ele vai me custar tanto, né? Então essa peça de mão de obra vai me custar tanto. Ok, calculou aquilo ali, beleza. Então você já calculou matéria-prima, você calculou hora-máquina, você calculou mão de obra. Agora eu vou calcular o quê? Impostos. O que eu vou ter que emitir nota desse material? Quais são os impostos que eu tenho que pagar desse material? Qual é o valor do imposto, né? Calculou o imposto. Depois que você calculou tudo isso, você calcula comissão, se tiver,
né? A maioria das empresas aí trabalha com vendedores comissionados. Então você pegou a comissão, pô, pegou isso tudo, pegou todas essas contas e jogou de novo na calculadora lá, pô, cheguei no meu valor de custo desse trabalho. Custo, isso tudo aqui que eu falei, calcular custo de matéria-prima, 2, calcular hora-máquina, 3, calcular custo de mão de obra, 4, calcular impostos, 5, calcular comissões. Pô, calculei tudo, ótimo. Depois que eu calculei tudo, né? Então você tem o preço do custo daquele produto, né? Eu tenho o custo daquele equipamento que eu vou vender, daquela peça que eu estou fazendo, né? Pô, então eu tenho um custo dela, ok. E aí o que eu faço? Muita gente não faz isso, mas muita gente mesmo, gente. É importante a gente falar disso aqui agora. Na hora que você chegou no valor do custo, qualifique o seu cliente. Ah, por que qualificar o cliente, Thiago? Qualifique seu cliente. Tem cliente que quer entrega rápida, ele não está preocupado com o preço. Sabe aquele cliente que você já deu um preço para ele e o cara aprovou com você na mesma hora? Ah, ficou tanto, o cara está aprovado, pode fazer, que dia que você me entrega? Então o preço não era o problema para aquele cliente. Aquele cliente, o problema dele era prazo. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender qual que é o cliente, a gente tem que qualificar o cliente para entender quais são os pontos mais importantes numa entrega para aquele cliente. Aquele cliente, de repente, ele tem mais prazo para você entregar para ele e ele quer mais qualidade. Então ele vai te ele vai te exigir uma qualidade maior e ele quer um prazo mais longo. Então ele não tem pressa para orçar. Então ele vai orçar com 2, ele vai pesquisar, ele vai ter tempo para fazer isso. Tem um cliente que ele está na pressa danada. Ele quer qualidade e ele quer prazo de entrega rápido. Então, como ele quer qualidade e prazo de entrega rápido, isso não conversa com preço baixo. Entendeu? Isso não conversa com preço baixo. Então, a importância de você entender qualificar seu cliente, você saber qualificar seu cliente, né? Qual o tipo de cliente que eu estou vendendo, né? Esse cliente que qual que é, o que eu vou entender desse cara para me saber precificar um produto para ele. Já teve muitos casos na TLV que eu cobrei uma fachada e o cara aprovou comigo assim na hora pelo telefone. Eu vou te mandar, mas o preço Thiago, está aprovado. Que dia que você entrega? Eu quero saber que dia que você entrega. Está aprovado, pode fazer, já está fechado, já pode comprar matéria. Você vê que o cara não estava preocupado com o preço. Não estava preocupado com o preço. Então você tem que pegar e conversar com esse cliente, ouvir muito mais do que falar, entender o que ele está te falando, ligar os pontos e entender, cara, esse cara aqui está com muita pressa, esse cara ele não quer muita qualidade, esse cara ele está com tempo. Então você tem que entender esse cenário na hora da venda, na hora de vender esse produto, para você saber qual o preço cobrar, de que forma cobrar, entendeu? Nosso mercado, como não é um produto de prateleira, gente, dificilmente o cliente vai ter uma entrega igual, dificilmente o cliente vai ter um valor igual, um preço igual, dificilmente o cliente vai ter um atendimento igual, né? Uma forma de pagamento igual. Por quê? Por que isso, Thiago? Porque cada empresa atua de uma forma diferente uma da outra. Não existe uma regra, né? Não existe uma regra. Então a gente tem que entender muito isso. Tem que entender. Teve projeto também que... Vou contar uma história aqui de um projeto que a gente está fazendo, inclusive dentro da TLV, né? Eu precifico... Aqui, ó. Elga está perguntando aí, você precifica sistema ou Excel? Elga, eu precifico Excel. Vou te explicar por quê. Os projetos que a TLV faz é muito complexo. Então eu preciso colocar isso no Excel, porque toda hora que eu for colocar, implantar um produto no sistema, fazer tudo para mim vai dificultar. Então eu prefiro fazer tudo no Excel. Tá? Eu tenho uma planilha só de construção de produto e uma planilha de precificação de serviço, que é o que nós vamos falar aqui, né? A gente tem 2 centros de custos, gente, dentro das nossas empresas quando a empresa produz e instala.
né? Então você tem um custo de produção e você tem um custo de instalação. Muitas pessoas não fazem esse custo de instalação na ponta do lápis igual deveria fazer. E aí você ganha na produção, na hora que você vai instalar você perde. Você não colocou os dias corretos, você não colocou hora funcionário, você não colocou hotel, você não colocou alimentação, você não colocou hora de deslocamento. Então isso é muito importante. E eu que faço trabalho no Brasil inteiro, instalo equipamentos, placas, tailor-made no Brasil todo, e se eu não fizer um orçamento de instalação muito bem feito, tudo que eu ganhei na produção eu perco na instalação. Então é muito importante você sempre, quando fizer um orçamento, você fazer 2 centros de custos, tá? Um centro de custo que é para produzir aquele produto e um centro de custo que é para instalar aquele produto, né? Então, de repente, você vai precisar de equipamento. Eu, por exemplo, vou instalar uma fachada. Eu tenho andame próprio na TLV, tá? Eu não terceirizo, eu não alugo andame para instalar. Eu tenho gerador, eu tenho tudo. Só que isso tudo tem um custo. Eu comprei. Eu tenho um gerador lá que custa R$5.000. Esse gerador ele me custou. Então eu tenho que colocar, na hora que eu for colocar na instalação, o custo do gerador está lá. Porque eu tenho custo de combustível dele de diesel e tem custo de diária de gerador. Quanto que é para alugar um gerador? R$50 a diária. Você tem que colocar lá no seu custo de instalação, na mobilização da equipe, tem que estar lá gerador, equipamentos. O que eu vou precisar? MUC? Você tem que colocar a hora MUC. Gerador, você tem que colocar dia gerador. Você tem andame, tem que colocar. Por quê? Por que tem que colocar? Se você não tivesse, né, você teria que alugar. E esse andame você não ganhou. Esse andame você comprou. Então ele teve um custo. Então uma parte da instalação vai ser para você pagar esse investimento da sua empresa. A outra parte vai ser para você lucrar, como se você estivesse locando para você mesmo. Entendeu? Então isso tudo é muito importante. Então, qualificou o cliente, entendeu quais são as necessidades, ouviu mais do que falou? Sim, agora eu vou cobrar aí eu cheguei no meu valor, no meu preço final. Cheguei no valor que eu vou vender para aquele cliente, né? Então a gente tem que entender. Tiago, por que você calcula o imposto? Porque o imposto de produto e o imposto de serviço é diferente no meu estado, né? Uma coisa você tem que perguntar ao seu cliente: você quer nota de serviço ou de produto? Por isso que isso tem que estar lá na sua lista para chegar na precificação, entendeu? Muita gente vai lá, faz conta de imposto de produto, chega no final da negociação, o cliente vira para ele e fala assim: não, mas eu quero nota de serviço. Aí você tem que voltar atrás, tem que virar para o seu cliente e falar assim: não, mas veja bem, eu fiz nota de produto para o seu canal, mas eu quero nota de serviço. Aí refaz o orçamento, aí você já começa a criar ruído com o seu cliente desnecessário, né? Você, já com um produto fechado, negociado e resolvido, você tem que abrir uma nova negociação. Então olha como é que é importante você ter isso muito bem listado, para você, na hora de fazer um orçamento, não esquecer nada para trás. Se você esquecer, acaba que você vai ter que entrar numa nova negociação depois, que para você não vai ser muito interessante, né? Então muita gente não faz isso. Um dos conselhos que eu dou aqui: primeira coisa, fazer 2 planilhas, uma planilha de construção daquele produto e uma planilha de mobilização de equipe e instalação, para você chegar no preço final. Inclusive nos meus orçamentos eu dou preço assim, tá, gente? Eu mando o meu valor, o meu preço dessa forma. Esse aqui é o preço, é o valor da instalação, da produção, e esse aqui é o valor da logística e mobilização de equipe. 2 preços separados, entendeu? 2 preços separados. Por quê? Exatamente para mim não correr risco de esquecer de fazer esse preço. E esse preço ele é baseado com o briefing que eu peguei com o meu cliente, né? O briefing que eu peguei com o meu cliente. Qual horário que pode trabalhar? Eu posso trabalhar de tal horário a tal horário. Tem horário que eu posso parar. Porque tudo muda. Por exemplo, um serviço no shopping, você pode trabalhar depois das 11, né? Um trabalho que a gente faz muito aqui, que é tailor-made, trabalho sob medida para cervejaria, Heineken, Ambev, Grupo Petrópolis. Em restaurante, a hora que o restaurante está ali de 11h30, que começa o almoço, até 3 horas da tarde, 2 horas da tarde que acaba, você não pode trabalhar.
né? Então você perde um pouquinho da manhã e perde uma grande parte da tarde. E equipe parada lá. Então isso tudo tem que ser alinhado, isso tudo tem que ser conversado. Para quê? Para você conseguir chegar no seu valor ideal de orçamento. E aí depois que você fez tudo, o que você vai fazer? Definir a sua margem de lucro. Definiu a sua margem de lucro, você vai lá e joga no orçamento. O que eu sempre gosto de fazer, tá, gente? Que é importante. Eu sempre gosto de jogar 5% a mais, que eu chamo de margem de negociação. Tem cliente que não vai querer negociar com você, mas tem cliente que vai querer negociar com você, entendeu? Então a importância de você ter uma margem de negociação em todos os orçamentos, né? Porque isso de repente é de praxe da empresa, né? A área de compras dela, ela fala isso. Eu tenho que ter uma margem de negociação. Se eu não tiver uma margem de negociação, eu não consigo fechar com você. Eu preciso do desconto. É a meta de suprimentos, é a meta de quem está comprando. O seu cliente lá, ele tem uma meta com a diretoria dela, que é o quê? Que é baixar todo o orçamento que recebe. 5%, 2%, 10%. Entendeu? Então o cara que está comprando, ele tem que estar assim, esse aqui é o orçamento que eu recebi primeiro, esse aqui é o orçamento que eu recebi negociado. Então ele está garantindo para a empresa dele que ele abriu uma negociação para comprar aquele produto. E você tendo uma margem, você não abre mão do seu lucro, da margem de lucro que você queria. Você não abre mão da margem de lucro que você queria. Então olha a importância de você ter na manga ali um preço para você dar desconto. Precisa ter um preço para dar desconto. Então pensa nisso, né? Sempre quando você está fazendo orçamento, tem cliente que não vai te pedir, ótimo, sua margem aumentou 5%, entendeu? De repente seu cliente não vai te pedir um desconto, mas vai te pedir um prazo para pagar. E esse prazo para pagar, você vai ter que tirar o dinheiro do seu caixa, né? Do seu fluxo de caixa. E o dinheiro do fluxo de caixa parado, se ele tivesse em outro lugar, ele estaria rendendo, né? Se ele tivesse colocado esse dinheiro em algum rendimento, ele estaria rendendo. Então acaba que esse 5%, ele entra como rendimento do dinheiro seu parado que você teve que colocar na frente para fazer aquele trabalho. Olha para você ver como é que a engenharia econômica de uma empresa, ela é foda. O tanto que você tem que pensar nessa parte de engenharia econômica. O tanto que você tem que pensar nas finanças do negócio. Porque não é só simples. Não é só comprar, jogar uma margenzinha que você não fez conta nenhuma e vender. Por isso que muita empresa patina e não consegue crescer. O cara não consegue ter rentabilidade. Ele chega no final do ano, ele olha para o caixa dele, não sobrou nada, né? O cara trabalhou um ano inteiro, trabalhou, pagou todo mundo. Chega no final do ano, ele não tem lá crescimento de 15, 20, 30%. Ele não tem um caixa parrudo lá. Mas por que não tem? Porque ele não sabe fazer conta. E infelizmente, gente, muita gente, vamos falar aqui, muita mesmo, mais de 70%. Não sabe fazer conta nas suas empresas, não sabe o que custa seu negócio, não sabe o que custa seu produto, não sabe o que custa o seu serviço, né? Não tem a conta ali, não vou falar 100% não, porque é difícil ter uma conta 100%, mas você tem que ter pelo menos 95%. 95% você tem que saber quanto que é seu custo fixo, quanto que é seu custo variável, o que você gasta com isso, o que você gasta com aquilo, é o famoso DRE. Você tem que ter isso. Para quê? Para você conseguir entender quais próximos passos você pode fazer para o negócio crescer, né? Todo mundo que tem uma empresa, a meta de todo mundo é o quê? Crescimento, né? Ter mais lucro. Para você ter um crescimento e ter mais um lucro assertivo, saudável, você precisa entender das contas. Você precisa entender da conta daquilo ali, né? Por exemplo, você sai para almoçar com um cliente, né? Você paga lá uma churrascaria para o seu cliente. Isso tem que entrar na conta variável do seu negócio, né? Você não pode pagar do seu bolso aquele trabalho. Você está fazendo um almoço de negócio. Então, quem tem que pagar isso tem que entrar para a conta, para a planilha do variável daquele mês. Para você saber quanto que você está gastando, de fato. Entendeu? Então, assim, é isso aí, turma. A gente precisa entender isso. Vou abrir aqui para perguntas, se alguém quiser fazer pergunta enquanto eu estou conversando, e a gente vai respondendo aqui. Já teve uma pergunta aí, eu respondi. Então eu faço tudo
através de planilha de Excel, tá? O sistema que a gente usa na TLV é mais para registrar, abrir cliente, né? Cadastrar cliente, emitir nota fiscal, né? Volume de vendas mês, volume de orçamento que a gente põe ali, mas é tudo calculado na TLV via planilha, tá? Tudo via Excel. Eu acho mais fácil. Ah, Thiago, mas isso é muito antigo fazer assim. Eu não abro 300 OS por mês, igual muita gente abre 400 OS. A TLV abre no máximo 20 OS por mês. São trabalhos maiores, né? Trabalhos com valor agregado maior. Então a gente não abre muito OS. Vou aproveitar enquanto não veio pergunta aqui, eu vou preparar para printar minha foto aqui. Aí, ó. Então, quando a gente fala de precificação de serviço e produto numa empresa, é muito importante. Portanto, foi votado aqui no Instagram de lavada esse assunto, né? Porque muita gente não sabe cobrar. E muita gente não acha justo ganhar dinheiro. Coisa mais doida e engraçada, né? Muita gente não acha justo ganhar dinheiro. Acha que você está passando a perna nas pessoas. Ah, Thiago, por que você qualifica o cliente? Eu qualifico o cliente porque eu quero entender qual que é a possibilidade desse cara ter de me pagar. Entendeu? Quão parrudo ele é, né? Vamos falar assim, quão parrudo ele é. Classificar o cliente é muito importante. E você classifica de tantas formas, você consegue fazer isso de tanto jeito diferente, que é importante você pensar em qualificar. Vou contar a história que eu comecei a contar e não acabei. E aí eu olhei para aquele cliente, olhei para aquele trabalho, um trabalho que está sendo executado na TLV hoje. Olhei para aquele cliente, olhei para aquele trabalho e falei assim, cara, isso é muito complexo. E eu que sou um cara acostumado a fazer projetos complexos, estou achando isso muito complexo. E de fato é muito complexo. Então eu falei, cara, eu posso dar uma acelerada nesse orçamento aqui, porque dificilmente alguém vai conseguir orçar isso aqui em Belo Horizonte. Então eu vou dar uma acelerada nesse orçamento. Então eu peguei aquele orçamento, dei uma pesada na mão bem dada e o orçamento fechou, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu estou ganhando de lucro líquido, não é bruto, tá? Líquido nesse projeto, 48%. 48%. É um lucro muito alto para um projeto valor alto. Projeto de 900 e quase R$1 milhão, 980 mil reais. Então olha para vocês verem como é que é importante você qualificar o cliente. Como é que é importante você qualificar o seu cliente antes de mandar o preço. Tá? Turma, 7-1. Ótima semana a todos. Já estou tomando meu café aqui. Vamos começar a semana com o pé direito aí. Quem pegou uma caneta e um papel anotou certinho. Começa a praticar. Com certeza vocês vão ter várias vantagens preocupando e se debruçando em cima dos orçamentos da sua empresa para você chegar no valor ideal para você ganhar grana em todo o trabalho que você fizer. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais. Ótima semana a todos.